Oi, eu sou o Totos e sempre me surpreendo com o fato de que se você quiser, dá pra fazer animação de qualquer coisa, até mesmo de uma história que dá pra resumir em uma frase e que com o tempo virou uma piada. É que assim, alguma vez você já ouviu a história de que as cegonhas levavam as crianças até a sua família? Se sim ou se não, sabe que existe um filme de animação que pegou essa história e fez uma animação baseado nisso. E spoiler, o filme é bom. E assim, não é meme nem nada do tipo, o filme realmente começa contando exatamente isso, que antigamente as cegonhas levavam as crianças até seus pais. Se você queria uma criança, era só esperar que a cegonha ia trazer pra você, literalmente. Porém, digamos que entregar os bebês não era um trampo fácil para cegonhas, então depois de se lascarem muito, elas pararam de entregar os bebês e basicamente viraram a Amazon, só que de cegonhas. E aí que entra o nosso Mano Júnior, o melhor trabalhador do trabalho, o melhor entregador das entregas que estava prestes a ser promovido para chefe. Ele só precisava fazer uma única coisa, despedir a única humana que vivia com as cegonhas. E também diretamente a razão para as cegonhas terem parado de entregar os bebês. Porque meio que no passado uma das cegonhas acabou se apegando à criança e por causa disso acabou destruindo o localizador que mostrava para onde levar ela. Então, já que eles não sabiam para onde mandar aquela coisa, acabou que a garota cresceu ali e foi criada ali. Até fazer 18 anos e o chefe atual do lugar dizer que o Júnior, vulgo nosso protagonista, a cegonha tinha que demitir ela. Que tem o nome, mas eu vou chamá-la de Mérida da Shopee. E bom, você deve estar vendo por quê. E eu nem preciso dizer que ele não conseguiu demitir a garota. No final das contas, ele colocou ela para trabalhar na escondida com cartas, o que dava pra garota zero trampo, ou seja, o sonho de ninguém. Só que não, é o sonho de todo mundo trabalhar em um trabalho que todo mundo trampa. Porque convenhamos, hoje em dia ninguém escreve cartas. Exceto esse moleque que tava se sentindo solitário porque os pais não davam atenção pra ele, porque estavam afogados no trabalho, e nem era um nível padrão vida adulta, e sim literalmente viver trabalhando. Um detalhe é que a cena dele brincando de agente secreto causou muita nostalgia em mim, porque eu brincava mais ou menos desse jeito quando eu era criança. Mas enfim, como ele tá na vibe Hello Darkness My Old Friend, ele pede um irmão pros pais. Que bem, macetar leva tempo e esforço, e por algum motivo eles preferiam gastar esse tempo trampando. Então o garoto coincidentemente acha um panfleto que dizia que as cegonhas traziam seu filho a você. Então ele escreve uma carta pedindo exatamente como ele quer um irmãozinho, e não me pergunte como, mas essa carta chega até a Amazon das cegonhas. Porém ela vai parar nas mãos da Mérida da Shopee, que acaba colocando a carta no lugar errado e acaba fabricando uma criança, e eu não tô brincando e você não ouviu errado. Com aquela carta que o garoto fez pedindo especificamente o que ele queria, ela criou um bebê. Porque eles basicamente tinham uma máquina que literalmente fabricava bebês por meio das cartas. Afinal, como é que você imaginava que de repente uma criança aparecia? E assim, pode parecer besteira, doideira, você pode estar rindo, mas ainda assim é 1000 vezes mais melhor e bem construído do que o plot de O Poderoso Chefinho. Pelo menos tem lógica, entre aspas. Enfim, para manter a promoção dele segura, a cegonha é chefe, que não é chefe, mas pode ser chefe. Basicamente, ele e a Mérida da Shopee vão juntos entregar essa criança até o destino. Aí tem esse pombo, sei lá o que é isso aqui, que vai ficar seguindo eles, mas na hora que realmente importar, a gente fala dele. Ah, e também não esquece do garoto que basicamente pediu a criança não, porque... E nem dos pais irresponsáveis, porque vai importar mais pra frente. Enquanto isso, a Mérida da Shopee e a cegonha Prime estão de boa no avião que a Mérida da Shopee tinha construído. E sim, ela fez um avião. Ela é meio patetinha, aquele clássico personagem patetinha, mas que é muito inteligente. E meio que tudo ia bem, até que a Mérida fica perguntando pro cegonha Prime por que ele quer tanto ser chefe. E os cegonhas ficam meio sem resposta. Até que dá muita merda, eles acabam parando no meio do gelo e por causa disso são levados por essa matilha de lobo. Então acontece uma cena que você provavelmente deve ter visto por aí, mesmo sem ter visto esse filme. Desses lobos lambendo e se apegando à criança. Só que é aquilo, né? Isso aqui é cegonhas e não a versão nova de Mowgli. Por isso a Mérida da Shopee junto com cegonhas Prime consegue fugir do bebê. E assim, tem uma cena desses lobos virando uns veículos. Cara, é maravilhoso essa cena, é maravilhoso. Você tem que assistir o filme e ver essa cena, você vai rachar o bico. Mas enfim, enquanto o cegonhas quer ser chefe, porque ele simplesmente não sabe o que fazer da vida, meio que a Mérida e ele começam a ter um papo. E aí ela meio que pergunta, ele fala, eu quero ser chefe, mas eu não sei porquê. E a Mérida da Shopee, ela revela o motivo pra ela querer ter feito aquele avião. Mas calma que a gente vai falar sobre isso. E meio que depois disso, os dois começam a se apegar cada vez mais à criança. E quando já não tinha mais pra onde fugir, no sentido que o nível de apego deles estavam estralando, lembra daquele pombo esquisito que eu falei mais cedo? Então, ele foi dar uma de X9 pro cegonha chefe. Enquanto isso, a cegonha Prime e a Mérida estavam indo atrás de um barco para levar essa criança até a família dele. O problema é que os lobos voltaram, mas foram derrotados facilmente. E lembra que eu mencionei uma cegonha que se apegou à Mérida da Shopee? Então, essa cegonha reapareceu. Mas é agora que vem o twist. Ela, na verdade, era do bem. Ela passou meio que anos reunindo as peças do localizador da família da garota. E aí, você lembra que eu falei que tinha um motivo para ela construir aquele avião, não era só por roteiro?
É porque ela queria sair por aí procurando meio que a família dela. Não faz muito sentido, lógico, mas dane-se também, né? Mas então agora o grande drama acontece. A cegonha Prime e a Mérida da Shopee vão se separar. E aí o outro twist acontece. Porque a Mérida da Shopee desiste de ver a família dela. E o Cegonhas Prime é enganado pelo Cegonha-chefe. E eu já ia esquecendo de falar, mas o garoto que pediu a criança lá no começo do filme, aos poucos ele e os pais foram meio que se reaproximando cada vez mais. Então os pais deles aos poucos deixaram de viver em prol só do trampo e começaram a passar mais tempo com o filho. Eles até deram de filhas e febres e construíram um universo no pulso, quer dizer, um universo no quintal deles. Mas enfim, a fake Mérida e basicamente salva a Cegonha Primes e eles vão atrás da bebê. E lá eles ativam sem querer a máquina de fazer criança e o chefe do mal deles vai de pá. E agora com aquele monte de bebês gerados por causa da máquina, as cegonhas voltam às origens. E começam meio que a entregar os bebês de novo, porque, bom, é o trampo delas, pelo menos o primeiro. E aí o filme ele meio que mostra várias pessoas recebendo crianças, convenientemente, só as que queriam um filho ou uma filha. Porque, mano, imagina você tá de boa e do nada aparece um bebê que você nunca quis ou você nunca pediu. Mas enfim, então a bebê que a gente acompanhou o filme todo é entregue, e aqui a gente descobre que tem um poder secreto das cegonhas, ou só convenientemente pra esse personagem. Meio que elas podem ver o futuro das crias que eles entregam, ou sei lá, de novo, pode ser só um bagulhinho pra esse personagem específico, porque é pra gente saber o que aconteceu com a criança, e porque provavelmente esse filme não deve ter ido muito bem, e eles falaram, sequência não vai rolar mesmo, deixa aqui. Mas enfim, tem também o fato de que a gente tava acompanhando a criação do filme todo, então ver o futuro dela seria legalzinho, vai. E nisso a Mérida da Shopee reencontra a família dela, e bem, digamos que não dá pra ter dúvida de que ela é membro da família. E assim a gente termina Cegonhas, a história que eu nem lembro mais como é que era o subtítulo, sem brincadeira nenhuma. E assim, sendo bem honesto com você, esse filme merecia ser bem mais lembrado, ou pelo menos ter mais reconhecimento, ou os dois. Só pelo fato da animação ser um 3D cartunesco já torna tudo incrível, e faz com que envelheça bem demais. Já vai fazer 10 anos e a animação continua linda. Os personagens estão divertidos na minha opinião, assim como as piadas na maioria. A dublagem é... que delicinha! E a história é a minha maior surpresa, porque começa bestinha, porém vai ficando cada vez melhor. Obviamente, nada a nível Pixar, se você for comparar ou ficar esperando algo assim, não vai dar muito bom. Mas ainda assim é um filme que dá pra dar uma alegrada, passar um tempo e se divertir. Enfim, assistam o filme das cegonhas, é muito bom, vale o seu tempo, na minha opinião. Mas eu acho que é isso, obrigado por me ver até aqui. Talvez não tenha uma próxima, mas se tiver, eu te vejo nela.